você, tudo bem? Nós vamos gravar uma série de vídeos pequenos, rápidos, explicando temas relevantes e dúvidas que vocês têm e sempre me perguntam, então vai ser legal porque você vai poder procurar aqui no meu canal no YouTube. Nós vamos falar hoje sobre os filhos de Adão. Da onde surgiram aquelas mulheres que casaram com os filhos de Adão? Existia outro povo ou outros povos? Tinha um povo pré-adâmico, como alguns afirmam? Houve uma outra mulher, alguns dizem que Adão teve outra mulher, casou com ela antes de Eva. Gente, é um absurdo isso, tá? Primeiro eu quero lembrá-los de que a verdade que Deus nos deu está na Bíblia. Qualquer outro livro que não está na Bíblia é a mentira. Por isso que não está na Bíblia, ok? Ah, mas eu li no livro de Enoque. O livro de Enoque está na Bíblia? Não, então é mentira. Deus não quis que estivesse na Bíblia porque não é a verdade. Não creia em nada que está fora da Bíblia. Mesmo que um teólogo te ensine, um pastor, teu melhor amigo, se não está na Bíblia, não creia, ok? Vamos lá, eu vou te dar três dicas, indicações na Bíblia muito legais para você entender da onde vieram os povos que casaram entre eles ali, com os filhos de Adão e tudo mais, ok? Vamos lá. Os três estão no livro de Gênesis. Lembrando que o livro de Gênesis, o nome Gênesis significa princípio, início, começo. Então não é genealogia, não há interesse em explicar a genealogia de Adão. Imagina comigo, Salomão teve 1000 mulheres, não é? E a Bíblia não conta o nome das 1000 mulheres, muito menos o nome dos filhos dessas 1000 mulheres com Salomão. Imagina quantos filhos Salomão teve. Talvez a Bíblia conte ali 1 ou 2 ou 3, alguns filhos que são de interesse para a história que leva a Cristo, mas com certeza todos os filhos das 1000 mulheres não vai contar. Então, nem sempre as genealogias são contadas na Bíblia, ok? Vamos lá, da onde vieram os filhos? Tá? Você sabe que Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois você sabe que Eva teve um filho chamado Sete, que consolou Eva da morte de Abel, ok? Então não são só esses 3 filhos. Muita gente acha que Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, nem sabem que teve esse filho chamado Sete. Muita gente acha que eles só tiveram filhos depois que saíram do jardim do Éden. E nós vamos ver que não foi sempre assim, que a história não é bem essa e que Deus fez um plano incrível, perfeito e que a gente não se atenta a alguns detalhes bíblicos. Então vamos lá. Essas 3 evidências estão em Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Vem comigo. Gênesis 1, no verso 27, quando Deus fez o homem e a mulher. Lembrando que o capítulo 1 de Gênesis é um extrato, né? Um resumo dos 6 dias de criação e o 7º dia da apreciação de Deus. Deus não descansou no 7º dia porque Deus não precisa descansar, Deus não cansa. Eu falar que Deus descansou no 7º dia, eu estou afirmando que Deus cansa. Então o sábado não é o dia do descanso, ok? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, ó, se liga agora nisso aqui. Sejam fecundos. O que é fecundo? Capazes de gerar filhos. Multipliquem-se. O que é gerar múltiplos? Múltiplos de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Múltiplo de homem e mulher. Homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres. Como Adão é homem e Eva é mulher, não tinha como gerar só Caim, Abel e Sete. Tinha que ter mulheres. Mas era comum para os povos dessa época não contar as mulheres. Então já começa por aí a questão de não ter nomes de filhas. Também foi importante ser citado Caim e Abel, porque foi o primeiro homicídio. Então Caim matou Abel, primeiro fato, né, terrível ali da história, precisava ser contado. E contado Sete, porque foi o filho que consolou Eva da morte de Abel, ok? Por isso que tem esses 3 nomes constando na Bíblia. Outra coisa, encham a terra e sujeitem-na. Como é que eles poderiam encher a terra? Fazendo muitos filhos e filhas, e os filhos e filhas casando entre eles. Lembrando que não havia nessa época os códigos sociais que diziam que irmão com irmã é incesto. Também lembrando que é comum aqueles povos, principalmente nos períodos bíblicos, casar com seus parentes. Abraão casou com Sara, que é sua meia-irmã. Isaac foi procurar na terra do seu pai uma esposa.
Abraão mandou o servo dele, Eliezer, buscar uma esposa na parentela dele, e aí encontrou Rebeca, tinha que ser uma parenta, né? Uma prima, alguma coisa assim. Jacó, da mesma forma, foi a terra da sua parentela, na casa de Labão, procurar uma esposa. Então, era comum no tempo, nos tempos bíblicos, que parentes casassem com parentes, até porque era uma ordem bíblica de Deus para que não se contaminasse com outros povos. Então, não tem nada de estranho nisso, ok? Então, era normal. No início, não tinha mulher, não tinha homem. Tinham irmãos e irmãs, eles iam casando entre si, gerando filhos, depois iam primos casando com primas, talvez com tio, com tia, alguma coisinha assim, iam gerando clãs. Iam saindo do jardim. Porque a obrigatoriedade de cuidar do jardim era de Adão e Eva. Dos seus filhos, não. Então eles iam casando, iam saindo do jardim, iam habitando o mundo conhecido, criando clãs familiares e gerando ali o multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. A ordem de Deus era gerada assim. Quer ver uma outra evidência legal? No capítulo 2, capítulo 1 de Gênesis é o extrato da criação. O capítulo 2 fala sobre a criação do homem, né? Ele começa no verso 1 assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo terminado a obra, blá, blá, blá. Aí vai pegar aqui o texto da formação do homem. 4. Esta é a gênese dos céus e da terra que foram criados, blá, blá, blá. Então Deus vai falar aqui no capítulo 2 como foi criado tudo e, especificamente, o homem. No verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e etc. Bom, lá no finalzinho do capítulo 2, quando Deus termina de fazer a mulher, Deus dá um sono em Adão, tira a costela, faz a mulher, Deus traz a mulher para Adão. Então, Gênesis 2, verso 23, o homem olha a mulher e diz, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. No hebraico, há um joguinho de palavras com varão. Varão é ish, né? E varoa é ishar, ou ishar, tá bom? Então ele quis dizer que ele, que é o ish, o varão, a mulher é o ishar, ou seja, é a varoa, tá? A parte feminina do varão. Pois bem, aí verso 24 ele diz assim, Adão falando, por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Minha pergunta é, Adão e Eva tinham pai e mãe? Não, né? Eles foram feitos do barro, eles nasceram adultos e já casaram. Então, como que eles falariam, deixa o homem pai e mãe? Eles estavam falando isso para as próximas gerações, ou seja, os seus filhos deixariam deles, pai e mãe, casariam entre eles e elas, e se tornariam uma só carne, e aí criariam os clãs familiares e sociais. Bom, isso dentro do jardim, ok? Como é que eu sei que foi dentro do jardim? Capítulo 3 de Gênesis, quando eles pecam, Deus vem falar com a serpente, com Adão e com a mulher, e vai dando ali uma punição para cada um deles. E a mulher, a punição foi a seguinte, Gênesis 3:16. E a mulher, Deus disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, e o seu desejo será só para o seu marido e ele a governará. Como é que Deus pode ampliar, aumentar a dor do parto, se a mulher não tivesse tido parto até aquele momento? Porque na mente de alguns, eles só tiveram filhos depois do jardim. Não é? Mas não, eles já tinham filhos antes do jardim, antes do jardim, dentro do jardim, antes da queda e da expulsão do jardim. Então eles nasceram ali do barro, já foram tendo filhos e tal, eles viviam 900 anos. Então imagine que os filhos iam tendo filhos, mais filhos, mais filhos, mais filhos, netos, bisnetos, tataranetos, espalhando sobre a terra conhecida, sujeitando a terra, povoando a terra, dominando, sujeitando, até que houve o pecado de Adão e Eva. E aí eles foram expulsos do jardim. Sendo expulsos do jardim, eles acabaram indo morar em terras onde já haviam povos ali que eram os descendentes deles mesmos, que já estavam ali há décadas, centenas de anos talvez. Imagine aí que Adão foi criado e nasceu adulto, então vamos supor que ele tinha 40 anos de idade, mas ele vai morrer com 900 e tantos, então quando ele foi expulso, imagine que ele foi expulso com 300 anos de idade. Então ele ainda ia ter mais 600 anos pela terra. Você consegue fazer essa matemática? Da idade que ele começou a gerar filhos até quando eles saíram, já tinha 5 gerações, 6 gerações. Então já havia povos espalhados sobre a terra. Lembrando que as mulheres pariam um filho atrás do outro. Não tinha um controle familiar. Até a geração passada, tem muitos de vocês que os avós tiveram 12, 13 irmãos, 14 irmãos.
não é? Então era normal ter muitos filhos. Imagine em 6 gerações quantos filhos se multiplicam. Isso é criar múltiplos. De 2 vira 4, de 4 vira 8, de 8 vira... É uma expansão demográfica rápida e necessária para sujeitar a terra e dominar a terra. Então é assim que os povos foram gerados pela vontade do Senhor, ok? Aí você vai chegar e vai perguntar, mas e aquela história dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens e escolheram as mais bonitas e tiveram filhos com elas e viraram os gigantes? Bom, isso aí eu falo no outro vídeo. Um abraço.